Olá, galera! Bem-vindos a mais um Mulheres na Dança. Hoje a gente vai falar de Trisha Brown, mas antes de entrar na Trisha Brown, eu queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e a curtir o vídeo aqui embaixo. Bom, Trisha Brown é um nome muito importante para mim. Quando eu ouvi falar sobre o trabalho dela, eu logo percebi que tinha muito relação com os meus interesses e com as coisas que eu pesquisava. Então eu saí estudando Trisha Brown loucamente. Quem era essa pessoa? A Trisha Brown ela nasceu nos Estados Unidos em 1936 e ela morreu em 2017, há 2 anos atrás, muito pouco tempo. A Trisha ela cursou faculdade e graduação em dança e depois da graduação ela estudou com várias pessoas bem importantes do meio da dança, com o Louis Horst, com o Merce Cunningham, com o José Limon. Ela também estudou com a Anna Halprin, ela fez parte dos workshops de pesquisa e de composição do Robert Dunn. E esses workshops foram extremamente importantes porque é deles que sai um grupo que se junta na Judson Church e que cria a Judson Dance Theatre, que é um grupo que ela participou durante os 2-3 anos de duração desse grupo. A Judson Dance Theatre pesquisava várias questões bem interessantes e bem novas no meio da dança. Eles foram considerados artistas experimentais e eles diziam que o que eles faziam era uma tal de uma dança pós-moderna, que não era mais uma dança moderna. Dentro dessas pesquisas, eles se interessavam muito pela dança no meio de espaços mais alternativos, pela lógica de improvisação, ao invés da ideia de coreografia. Eles também se interessavam muito pela repetição de movimento e pelo uso de movimentos mais cotidianos em cena, e também pela possibilidade de qualquer pessoa dançar, o entendimento de que a pessoa não precisava ter passado por um processo longo de formação para ser bailarino, mas que a pessoa precisava somente participar de um processo de criação e a partir disso ela poderia dançar. Então uma dança mais acessível às outras pessoas. A Trisha Brown ficou muito conhecida então por criar um termo chamado dança-tarefa. Para ela, dançar era muito simples, era executar uma tarefa. Porém, como toda tarefa, a gente precisa executar várias vezes para a gente executar bem essa tarefa, que é uma noção possível de técnica, inclusive, né? A execução, muitas vezes, daquilo para que você saiba executar bem. E se a dança é executar uma tarefa, essa dança pode se aproximar da ideia de jogo. E isso me interessa muito dentro do trabalho da Trisha Brown, a proposta de entender que a ação de dançar pode ser definida por regras e que eu tenho que entrar naquele espaço para me relacionar com essas regras possíveis. De alguma forma, executar uma tarefa, por mais prazerosa que seja essa tarefa, ao contrário da ideia de trabalho, que às vezes é muito mais terrível de ser feita. Bom, a Trisha também trabalhou dança para N tipos de espaço. Ela pensou dança para parques, espaços abertos, com grama, também danças para espaços alternativos de museus, galerias e exposições, e também para espaços de rua, espaços urbanos, para prédios, danças para o alto dos prédios. Enfim, várias explorações aí do corpo em diferentes lugares. Mas não foi só isso não, ela também criou dança para espaços tradicionais, para teatros e ela chegou inclusive a coreografar para óperas, para cantores de óperas. Como os trabalhos da Trisha Brown eram baseados em tarefas e muitas dessas obras a gente encontra quase que na íntegra na internet, disponíveis no YouTube, eu vou deixar um link aqui nos comentários de um dos vídeos que eu gosto muito, que é do Festival Panorama, um festival que acontece no Rio de Janeiro. E teve um momento, se eu não me engano, em 2010, que eles fizeram uma homenagem à Trisha Brown, a companhia dela veio para São Paulo. E tem um videozinho lá muito interessante dos early works, que são as primeiras obras dela, as obras para espaços alternativos e parques. E dá para ver um pouco dessas obras e no final, inclusive, um bailarino fala um pouquinho sobre o trabalho dela. Gosto muito desse vídeo. E depois que você vê o vídeo, volta aqui para o vídeo e comenta um pouco o que você achou e o que é que você achou das obras dela assistindo a essas obras. Eu queria dar algumas dicas para quem quiser trabalhar com e a partir das obras da Trisha Brown.
tanto se você é educador e você tem alunos de dança, quanto se você tem um grupo, tem uma companhia. Vou citar alguns trabalhos dela e as possibilidades de trabalhar com essas obras. Ela tem uma série de obras chamada Accumulation. O Accumulation, que seria acumulação em português, são obras para pensar essa conexão de movimentos e como é que a gente vai acumulando movimentos dentro de um pensamento coreográfico. Então, o Accumulation é muito interessante como referência de criação coreográfica e como pensamento mesmo de encadeamento desses movimentos. E dá para se criar uma série de tipos de acumulação, tanto de uma pessoa fazendo sozinho, como de uma roda em grupo, com cada pessoa propondo um novo movimento. Enfim, tem várias possibilidades de trabalhar com essa ideia do accumulation. Tem um outro trabalho dela que chama Figure 8, figura 8. Esse trabalho ele é bem interessante porque ela trabalha com um metrônomo e tem muito forte essa relação da dança com a marcação, com a pulsação, né, da sonoridade, que nesse caso é o próprio metrônomo, marcando essa pulsação. E dá para você experimentar tanto a criação de movimentos com essa pulsação, quanto o que ela propõe no Figure 8, que é bem interessante, que é de todos dançarem de olhos fechados, somente ouvindo essa pulsação e fazendo o movimento, para que se assista com os bailarinos dançando de olhos fechados. É um desafio, é um jogo bem interessante. Ela tem também uma série de outros trabalhos, tem os line duets, e alguns duetos em linha dela trabalham com contrapeso, são propostas bem legais de movimento, bem desafiadores, que dá para trabalhar como diagonais de sala de aula. Enfim, eu acho que tem várias possibilidades aí de explorar o trabalho da Trisha Brown e de principalmente criar a partir do trabalho dela outros caminhos e outros procedimentos de aula aí ou de experimentação para o seu grupo. Então é isso, queria deixar essa proposta para vocês, esse desafio para você de olhar para o trabalho da Trisha Brown, ver como é que ela propunha esse pensamento de dança e ousar experimentar um pouco em casa. E se você achou interessante, conhece alguém que se interessaria por esse assunto, compartilhe o vídeo. Até mais, tchau, tchau!